Amém, amém. Pode se sentar, por favor. Esse dia é um dia muito especial para nós, porque hoje nós estamos recebendo novos membros na nossa igreja. Fosse outro tempo, fosse outro momento, nós não estivéssemos com essas restrições que estão sendo impostas a gente aí, né, de redução de pessoas no local de culto. A gente queria fazer uma festa com todos vocês juntos, a gente queria fazer um culto e receber todos, né, nesse mesmo culto, porque é uma alegria muito grande quando você pode ver todas as pessoas assim que estão chegando para a igreja, mas nós tivemos então que dividir nos 3 cultos de hoje, recebendo um pouco em cada culto, para que a gente pudesse, né, ter esse privilégio. Então hoje, para a glória do Senhor Jesus, nós estamos recebendo 15 novos membros na nossa igreja. E agora nessa manhã quero convidar aqui, por favor, a Heloíse, o Emanuel, a Regina e a Lúcia, por favor, para se assentar aqui mais pertinho de mim, aqui nessas cadeiras pretas que estão aqui ao lado, e assim os irmãos já começam a ver esses novos irmãos que estão se tornando membros hoje aqui da igreja. E eu quero assim, nessa mensagem, nessa manhã, como a gente costuma fazer, né, nesse momento em que a gente recebe os novos irmãos. A Lúcia está chegando aí, deve estar aqui. Oi? A Lúcia vai ser 5 horas, é verdade, eu me esqueci, está vendo, irmãos? Também eu já expliquei o negócio dos 50 anos para vocês, né? Então tá bom. Então hoje estão aqui vocês, queridos. E como a gente costuma fazer, eu gosto de chamar assim para perto, sabe? A mensagem que eu vou pregar aqui é uma mensagem para todos nós, mas ela diz muito respeito à decisão que vocês tomaram de se tornar membros aqui dessa igreja. Então, eu quero convidar todos vocês a pegarem suas Bíblias e abrirem em Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler aí do verso 51 em diante, do verso 51 até o verso 62. Você pode ficar de pé no seu lugar, um instante, sim, em reverência à palavra de Deus. É claro que a reverência está no coração, não é? Mas às vezes a gente faz assim, como que para dizer: Senhor, a gente te ama tanto, a gente quer tanto que o Senhor saiba que a gente reconhece a Tua palavra como sendo, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Nós reconhecemos a importância. Está escrito assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus.
Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te rogamos que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra e o Senhor edifique a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, o Evangelho de Jesus, as boas novas do Evangelho, são muito fáceis de entender. O Evangelho não é difícil de entender. Jesus até uma vez expressou assim, quase como que um suspiro, aquela oração de Jesus: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas a sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Os pequeninos podem entender o Evangelho. Mesmo crianças podem entender o Evangelho. O Evangelho não é difícil de entender. Não é difícil entender que nós somos criados por Deus, que nós não viemos do acaso, que nós não surgimos do nada, como se o nada e o tempo pudessem fazer alguma coisa. Nós fomos criados por Deus, criados amorosamente por Deus, criados para viver e ser sua imagem, representantes de Deus, temos a imagem de Deus em nós. Ele nos criou para nós vivermos uma vida plena e uma vida abundante. E às vezes quando a gente diz isso para uma pessoa que é incrédula, ela diz assim: pois é, já logo a gente vê que não é verdade, porque eu não estou vendo essa vida plena e abundante coisa nenhuma, eu não estou vendo tanta bondade assim não estou vendo esse amor. Se Deus criou o homem com tanto amor, onde é que está esse amor? Onde é que está isso? Porque o mundo que eu vejo aí fora é terrível. E aí nós precisamos lembrar que se nós estamos como nós estamos, foi por causa de alguma coisa que a gente chama de queda. O homem caiu, ele decaiu da posição que ele estava, ele se afastou de Deus. Nós não vivemos a vida plena e abundante por causa do pecado. Porque cada um de nós resolveu procurar o seu próprio caminho. Porque nós resolvemos, e isso eu falo, nós resolvemos, porque nós já ganhamos essa herança. Desde que Adão e Eva resolveram que eles iam tomar as decisões da sua vida, e eles iam fazer do jeito que eles achassem melhor, começando por aquele fruto que não era para eles comer. Eles iam comer, mesmo Deus dizendo que não era. Mas eu quero, eu posso, eu consigo, e vou fazer. Então, desde que o homem resolveu procurar outros caminhos que não o caminho de Deus, é que a vida plena e abundante escapou de nós. E nós passamos a viver a morte. Por quê? Morte é separação. Separados de Deus. Todos nós nascemos mortos. Nascemos separados de Deus. E assim é que a vida segue no planeta Terra. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, o Deus Filho se importou a ponto de vir abrir mão da sua vida plena e abundante. Ninguém teria vida melhor do que Jesus, mas a palavra de Deus diz que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, ele não precisa de nós para ser feliz. Deus é Deus, ele é pleno em si mesmo. Ele trocou aquela alegria no céu pela cruz, ele suportou a cruz por nós. Então ele veio e ele literalmente abriu mão da sua vida, porque ele efetivamente morreu no nosso lugar, e morreu no lugar, eu digo no nosso, eu digo no lugar de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Deus Filho que se fez homem e que morreu pelos nossos pecados. Então a redenção está em Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, e ele oferece a você, ele oferece a mim uma vida plena de significado, uma vida abundante em graça, que é o perdão, é o favor de Deus, mesmo ainda enfrentando sofrimentos e lágrimas, porque ainda tem sofrimentos e lágrimas pelas quais nós passamos, enquanto caminhamos em direção à nossa verdadeira cidade, a Sião celestial, a Nova Jerusalém, a eternidade com Cristo, que será na sua volta. E aí vai ser a consumação, Nós estamos seguindo a Cristo hoje, temos
teremos vida plena e abundante, completa, sem sofrimento e sem lágrima, na volta de Jesus Cristo. Até a série que nós estamos pregando aí sobre a volta, né? Preparados para a volta de Cristo. Hoje nós estamos interrompendo a série especialmente por esse evento tão maravilhoso que é receber novos membros na igreja. O Evangelho é fácil de entender, eu sei que vocês entendem o Evangelho. Eu tenho certeza que todo mundo que me ouviu aqui entendeu. Entendeu? A pergunta é: será que entender o Evangelho é a mesma coisa de seguir a Jesus? Será que é tão fácil seguir a Jesus como é fácil entender o Evangelho? E aí eu preciso dizer a você que Jesus responde isso. Jesus responde, e a resposta de Jesus é que não é fácil segui-lo. Não é fácil seguir Jesus. É fácil de entender o Evangelho. Ser salvo, que era impossível para você, é possível através de Jesus, mas não quer dizer que seja fácil ser um discípulo de Jesus. Você está convencido? Está convencida de que você precisa seguir o caminho de Jesus? Vocês estão convencidas de que vocês devem ser discípulos de Jesus? Você está? Pois então, Jesus disse que tem dois caminhos. Um é largo, o outro é estreito. Qual dos dois você acha que é o da salvação? O estreito. Jesus disse que tem um caminho que é para muitos e um que é para poucos. Qual que você acha que é o para poucos? O caminho da salvação. Jesus diz que um caminho chega ao céu e o outro caminho conduz à perdição. Qual você acha que chega ao céu? O estreito. Então Jesus nunca enganou ninguém, ele sempre demonstrou que não é fácil segui-lo. Gostar de Jesus é fácil. É até interessante porque Jesus sempre tinha muita gente em volta de Jesus. E gente adoidada. Multidões sempre por perto de Jesus. Mas discípulos eram poucos. Gostar de Jesus é fácil, seguir a Jesus é difícil. E aí, hoje que nós estamos aqui para perguntar a vocês aqui diante da igreja, vocês querem ser discípulos de Jesus? Porque uma igreja é um grupo de discípulos. Uma igreja é a comunidade dos discípulos. Igreja não é cinema, né? Se fosse cinema, nós podíamos ter 50% da lotação, mas como nós somos igreja, é menos, tá, irmãos? Pelo menos esse é o momento da nossa cidade, né? Está aberto aí para o cinema agora, 50% pode, mas nós não. Seguir a Jesus não é fácil. São poucos os que acertam com esse caminho. E essa passagem que nós lemos, ela tem 3 símbolos que ajudam a gente a entender as dificuldades que os seguidores de Cristo encontram. E vocês encontrarão dificuldades, precisam saber no que é que vocês estão se metendo. Se você anda com Cristo, você precisa saber no que é que você está envolvido, o que é que você está fazendo. E os 3 símbolos que demonstram essas dificuldades aqui são a raposa, o túmulo e o arado. São 3 figuras que estão aqui. Tem as aves também, né, que está aqui junto com a raposa no mesmo sentido, mas eu vou falar só da raposa aqui, só para a gente entender aqui. Uma pessoa chega para Jesus e diz assim: seguir-te-ei por onde quer que fores. Não tem palavra melhor para o Jesus ouvir. Jesus Cristo veio para fazer discípulos, para chamar as pessoas ao arrependimento. Chega alguém, e lá em Mateus diz que era um escriba, ou seja, era alguém que conhecia muito bem a lei e tudo. E essa pessoa diz: olha, Jesus, eu vou com o Senhor a qualquer lugar, em qualquer situação, onde o Senhor for, lá eu vou estar. E Jesus então fala com ele da raposa, né? Olha, não sei se você está entendendo. É como se ele dissesse para aquele moço: não sei se você está entendendo isso que você está falando, será que você pensou bem? Porque até uma raposa, e lá tinha muitas raposas,
Até uma raposa, ela tem um buraco para se esconder, ela tem sua toca. Qualquer passarinho aí que não vale nada, ele tem o seu ninho onde ele possa se proteger, ele possa encontrar segurança. Mas o Filho do Homem, e ele dizia de si mesmo, mas eu, que você disse que vai comigo onde eu for, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, não tenho garantias de que a sua vida vai ser feliz e bacana, e tudo vai dar certo, e você nunca vai passar problemas, até porque, e a gente precisa se lembrar, para onde Jesus estava indo nessa ocasião aqui, irmãos? Para onde ele estava indo? Ele estava indo para Jerusalém. O que ele ia fazer em Jerusalém? Participar de alguma festa? Esse era o objetivo dele? Não, aqui você vê que, e é interessante porque Lucas escreve depois de, muitos anos depois que Cristo já tinha morrido e ressuscitado e tinha sido assunto aos céus, então ele já nem fala assim da cruz, ele já coloca no contexto geral, né? Aconteceu que ao completarem-se os dias que devia ser ele assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Para quê? Para encarar a cruz. E no caminho da cruz, enquanto Jesus está indo para a cruz, alguém chega para Jesus e diz: Jesus, eu vou com o Senhor, para onde quer que o Senhor for. Ele diz assim: é mesmo? Talvez aquele moço tinha visto as multidões, talvez ele tivesse visto os milagres, porque de fato tem muitas pessoas andando perto de Jesus, e Jesus Cristo está fazendo milagre no meio da igreja, ele está fazendo um milagre no meio da multidão. Jesus Cristo cura até gente que não vai para o céu, cura gente que não tem compromisso com ele. Você duvida? Deus, irmãos, Deus faz chover sobre maus e bons. Tem um campo de uma pessoa temente a Deus, ao lado tem o campo de um ímpio. No dia que o Senhor Deus manda chuva, chove só no do crente? Ou chove no do crente e no do ímpio também? Agora, Jesus Cristo está falando conosco sobre algo muito maior do que as chuvas ou não chuvas de agora, do que os problemas ou não problemas de agora. E ele pergunta àquele moço: você tem certeza? Porque quem segue a Cristo, quem seguiu a Cristo foi, e quem segue a Cristo é e sempre será perseguido. A Bíblia diz: se alguém deseja viver piedosamente, será perseguido. Será perseguido. Se você quer segurança, se você quer garantia de que tudo vai dar certo, você não terá problemas, você está seguindo a pessoa errada. Porque Jesus Cristo não disse que nós seremos isentos de problemas se nós o seguirmos. Mas a quem vive a vida em função da segurança, quem faz tudo para ficar seguro, para se dar bem, para não ter treta com ninguém, esse aí vai na contramão do caminho estreito, esse aí pega o caminho largo, esse aí que faz acordo com qualquer um, que tudo bem, eu concordo com tudo desde que você não mexa comigo, esse não pode ser um seguidor de Jesus. Jesus estava caminhando em direção ao seu propósito, e o seu propósito era a cruz. Por quê? Porque através da cruz é que ele ia salvar a mim e a você. E os samaritanos, ao perceber que ele estava indo para Jerusalém, e eles nem tinham ideia da cruz, ao perceber que ele estava indo para Jerusalém, eles não o receberam. E eu quero que você saiba que se você quiser andar com Jesus com seriedade, se você quiser seguir a Deus com fidelidade, o mundo vai rejeitar você, o mundo não vai concordar com você, o mundo não vai ser agradável a você, o mundo não vai querer nem ouvir você. E aí como é que você vai enfrentar? Quando os perseguidores forem da sua própria casa, quando os perseguidores forem os seus vizinhos, quando os seus perseguidores forem seus colegas de trabalho, quando os seus perseguidores forem seus colegas de escola, o que você vai fazer? Vai fazer igual
igual Tiago e João. Não é à toa que Jesus chamava ele de filhos do trovão. Porque tem crente que acha que é assim, no momento que ele for perseguido, estão se levantando contra nós, vamos nos armar, vamos enfrentá-los, vamos contra eles, vamos fazer o que a gente pode, o que a gente sabe. Jesus! E eles estavam muito animadinhos, porque tinha pouco tempo que eles tinham estado no Monte da Transfiguração, e lá eles viram Moisés e Elias, e no que eles viram Elias, deve ser por isso que eles tiveram aquela coisa, fogo do céu. E aí eles falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu? Porque nossa fé está firme, nós temos certeza que se a gente pedir, Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês perderam a noção? Vocês perderam a noção do que eu vim fazer? Vocês perderam a noção do que vocês têm que fazer? Não é assim. Não é pedindo o fogo do céu para queimar os que nos odeiam. Tem crente aí que está orando contra a pessoa: Senhor, queima, destrói, acaba, fogo do céu. Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Mateus 5,44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, irmãos, se você quer seguir Jesus, eu vou com o Senhor, onde o Senhor for, saiba que o caminho de Jesus é um caminho de cruz. Saiba que se você não negar a si mesmo, você não pode ser seguidor de Cristo, e ninguém obriga você a ser seguidor de Cristo, a não ser uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele te obriga, sabe por quê? Porque ele abre os seus olhos, e ele mostra para você que isso aqui está tudo por se acabar, e que aqui é morte, mas lá é vida, e que com Cristo você tem esperança, e aqui no mundo, esse negócio não vai durar nada. E aí, ele te obriga. Eu falo que ele te obriga porque ele te convence. Mas andar com Jesus e ser discípulo de Jesus vai requerer esforço, vai requerer que você aceite que às vezes até as raposas vão ter os seus buracos para se esconder, e você não vai ter como se esconder, você não vai ter segurança, você vai ter que dar a cara para bater, você vai ter que se portar como sendo um discípulo de Jesus, mesmo quando isso representar a perda do seu status, a perda até do seu emprego, a perda de um cliente, a perda de amigos, a perda de parentes. Porque se alguém ama mais a qualquer dessas coisas do que a Cristo, diz o Senhor Jesus, não é digno dele. E aí, por falar em Pai, né? Que Jesus disse que nós temos que parecer com o nosso Pai Celeste, que não trata o mundo segundo ele merece, mas dá chuva até sobre aquele que blasfema contra Deus. Por falar em Pai, nós temos essa segunda figura aqui. Essa segunda figura é a do túmulo, que é aquele moço que diz, porque Jesus falou com ele: escolhi você, vai lá fazer a minha vontade. Jesus disse: claro, Senhor, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Olha, muito importante o que o Senhor falou, Jesus. Olha, eu estou contigo, o Senhor sabe que eu estou contigo, o Senhor sabe que comigo é assim, quando eu decido uma coisa, está decidido, e eu estou com o Senhor. Mas o Senhor espera um pouquinho. É assim, eu tenho umas coisas para resolver, depois que eu resolver essas coisas, irmãos, olha, a gente ter assim uma carreira longa, né, como crente, uma carreira longa como pastor, seja lá, estando envolvido com a igreja, porque eu sei que isso não é uma coisa só pastor que vê, mas quanta gente eu já ouvi pedindo um adiamento. Eu não sei por que eles falaram comigo isso, porque eu não sou diferente de ninguém. Eu não tenho poder de te deixar adiar a obrigação que você tem para com Deus. Não, pastor, eu quero agora. Sabe como é que é, né? Eu
Aconteceu só comigo, nasceu um filho. É coisa que não acontece com ninguém. Só na minha casa, nasceu um filho. Agora nós temos que criar o bichinho até os 21 anos. Depois, se não tiver extensão de prazo, depois eu sigo. Aqui não quer dizer, quando ele falou, deixa eu sepultar meu pai, não quer dizer que o pai dele tinha acabado de morrer, não. Era assim, olha, eu tenho obrigações para com meu pai. Então assim, deixa eu cuidar, né? Deixa eu esperar meu pai morrer. Aí tem o sepultamento. Depois de um ano tinha outra cerimônia que tirava os ossos e enterrava de novo. Foi uma cerimônia longa do judeu, né? Com os seus mortos. E ele diz assim, olha, mas o senhor sabe que, né, o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe. Podia jogar essa para Jesus, né? Falar, o senhor sabe que eu não posso ultrapassar o mandamento. Jesus diz assim, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E aqui ele está falando, como é isso? Que coisa estranha, os mortos sepultar os mortos. É morte espiritual. Gente que está presa nas coisas desse mundo está morto espiritualmente. Gente que prioriza o mundo, tudo quanto há antes de Cristo, está morto espiritualmente. Deixa eles cuidar dos seus funerais. Adiamentos. E aqui o símbolo do túmulo para mim é bem interessante, porque são pessoas que vivem em função do túmulo. Porque aquilo que você acredita que está no final é aquilo que regula toda a sua vida. Quanto mais velho você fica, mais consciente de que você tem que resolver algumas coisas, você vai ficando. Ou então consciente de que certas coisas não vão mais acontecer. Você acha que não vai, e às vezes até vai, sabe? Porque Deus é Deus, né? Mas é a consciência do túmulo. E para algumas pessoas parece que tudo que vale é até antes do túmulo. Então eles deixam de servir a Cristo por causa de trabalho, deixam de servir a Cristo por causa de filhos, deixam de servir a Cristo por causa de várias coisas. O reino de Deus não é prioridade na vida deles. Hoje é o pai, eu tenho que enterrar o pai, amanhã é o meu próprio enterro. Eu tenho que cuidar, né, da minha vida. E tanto cuida da sua própria vida que não segue Jesus. Quem segue a Jesus tem que ver além do túmulo. A vida em função do túmulo faz você priorizar tudo menos o reino de Deus. E se você ganhar o mundo inteiro, hein? Com o seu esforço. Estou trabalhando, estou investindo o que eu ganho, já estou ganhando um certo dinheiro que está no investimento, já comprei isso, já comprei aquilo, estou na extensão de prazo e tudo mais. Eu lembro de um irmão que uma vez chegou para mim muito piedosamente, falou assim, irmão, não era pastor ainda não, falou, irmão, eu estou só esperando eu aposentar, que falta pouco, porque depois que eu aposentar, quero me dedicar à obra de Deus. Oh, glória, aleluia! Fogo descendo do céu, Maranata. Uma semana depois que o cara aposentou, ele arrumou um emprego da mesma coisa, porque era um trabalho que prendia ele, sabe? E ele falou, irmão, você sabe que o meu trabalho é assim, não dá, né? Mas o meu sonho, irmão, meu coração está batendo por esse momento que eu vou, então, e aí, e se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você acha que você vai estar melhor se você for dono de grandes propriedades? Você acha que você vai estar melhor se ao invés de ter uma casa simples de aluguel, você tiver uma mansão, tiver sítio, tiver casa na praia? Você acha que você vai estar melhor? Você acha que você vai estar agradando mais a Deus com essas coisas? Sabe, eu não estou aqui dizendo que a gente não possa trabalhar, irmãos. Se você assistiu às pregações passadas ali, que eu preguei a respeito dos Tessalonicenses lá, um dos problemas da igreja lá é que o povo não queria trabalhar. O apóstolo diz,
Vamos todo mundo trabalhar aí, gente? Jesus vai voltar, mas nós temos que trabalhar, não pode viver às custas dos outros. Outra coisa é você viver em função daquilo, e Deus está sempre em segundo lugar. Quando Jesus diz lá em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus tem isso para você, irmão, Ele vai te abençoar. Deus não é ruim de jogo para Deus não fica assim, não, é meu filho, tem que passar, é apertado. Não, o Senhor Deus dá liberalmente, Ele abençoa. Especialmente Ele te dá paz no meio das turbulências. O que você prefere? Ter muito dinheiro e estar aí atormentado, ou estar aí com as continhas aí apertadas aí e ter paz com Cristo? Paz é muito melhor. Por falta de paz tem muito milionário suicidando aí, mas em Cristo nós temos paz. Então ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E isso faz parte da libertação de Cristo para a nossa vida. Não morrer por causa do amanhã. Eu vou morrer hoje porque amanhã vai ser um dia difícil demais, vou morrer de ansiedade hoje. Não, em Cristo você está tranquilo. O Senhor Deus vai cuidar de você. E quando chegar a hora de você morrer, que não devia ser hoje, você não devia morrer de ansiedade hoje, você vai estar nos braços dele, você vai estar naquele lugar que Apocalipse 7 diz que é o lugar onde Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não vai sobrar uma lágrima que precise ser enxugada. Hoje nós choramos, hoje a batalha é dura, mas nós vamos ser consolados. Então, irmão, crer em uma vida além do túmulo faz você construir para a eternidade e viver acima da ansiedade. Jesus, ele não se deteve pelo samaritano. O samaritano falou: o quê? Está indo para Jerusalém? Mas por aqui você não passa, aqui você não tem nada com a gente. Jesus não parou. E ele disse: se alguém ama mais o pai, a mãe, já disse para você. Uma vez chegaram para os parentes de Jesus achar que ele estava doido. Quem aí que é crente, que seus parentes acham que você é meio doido? Nunca falaram para você assim: mas aqui, por que você está fazendo isso? Nossa, você vai na igreja, mas toda semana? Vai toda semana, às vezes 2 vezes no dia, no mesmo dia, e vou no meio da semana também, e tem um pequeno grupo. Eu falo: nossa, mas você não faz nada mais da sua vida? Faço muita coisa da minha vida, diga-se de passagem, minha vida é boa. Não, mas se você não fizesse, sua vida era melhor. Aí chegaram os parentes de Jesus para prender Jesus, porque acharam que ele tinha endoidado. Até os parentes, até Maria estava com os outros irmãos de Jesus, foram lá fora e ele alucinou, ele perdeu os parafusos, porque ele nem come, ele está lá só servindo o povo, curando, ensinando, e nem para comer ele para. Eles vieram e chegou lá a multidão: fala com Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora, para ele vir. E eles tinham a intenção de prender ele. Ele falou: não, nós vamos levar ele, nem que seja carregado, ele tem que comer alguma coisa, o menino. Aí Jesus falou assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Não são porventura aqueles que fazem a vontade do meu pai? Essa é a dimensão, irmãos. Por que a gente se chama de irmãos? Nós somos irmãos para sempre. Os meus irmãos em carne, eu desejo que eles se convertam a Cristo, mas eles não são convertidos, muitos deles. Alguns são, outros não. Eu desejo, mas eu não tenho garantia de que eles serão meus irmãos na eternidade. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã, pai, mãe. A Bíblia diz, Jesus falou para os seus discípulos: não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, filhos, casas, etc., por amor de mim, que não receba o cêntuplo nessa vida, com perseguições, e no final, a vida eterna. Quantos aqui já ouviram testemunhos? Quantos de vocês mesmos são pessoas que testemunham, têm encontrado na igreja pais, mães, irmãos, mais chegados do que os naturais? Por quê?
Porque nós temos um compromisso eterno. É disso que nós estamos falando hoje, recebendo vocês como nossos irmãos. Irmãos em Cristo são, mas membros dessa igreja local, para termos um compromisso uns com os outros, de verdade. Nós precisamos ter compromisso, porque são muitos os inimigos ao redor. E vocês vão passar por muitas lutas, e nós passamos por muitas lutas. Nós vamos nos ajudar, nós vamos nos apoiar, nós vamos cuidar uns dos outros. É isso que a igreja tem que fazer. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos enfrentar a vida? Dando desculpas para Deus? Lemos aqui em Romanos 12: não vos conformeis com este século. Não se conforte, não tome a forma do mundo, não ande conforme a carruagem do mundo, não segue a doutrina do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Seja levado somente pelo Espírito. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o Espírito Santo, é que conduz a sua vida. Como é que você vai enfrentar a vida? Dando desculpas? Não. O reino de Deus, irmãos, e aí para concluir, o reino de Deus é comparado com uma roça, uma seara, uma plantação. E o terceiro símbolo que Jesus usa aqui para mostrar para a gente o que é seguir a Ele de verdade, é o arado. Porque Jesus, o rapaz diz lá para Jesus: Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas deixa primeiro eu me despedir dos de casa. Deixa eu me despedir dos de casa. Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Porque, irmãos, quando alguém pegava um terreno para arar, e você lembra aqueles arados que a pessoa segura, põe um animal na frente para puxar, e aí o arado ele vai cortando a terra para fazer a plantação. E é um negócio difícil de manejar, porque é uma coisa fincando assim, né? Que você tem que guiar aquele negócio direito. Então você tem que prestar atenção, porque se você desviar o olhar, aquele negócio, você faz o traçado errado, você desvia o traçado, você pode até se machucar, porque aquele negócio vira ali e machuca a sua perna. Precisa de atenção. E deixa eu primeiro me despedir dos meus, dos de casa, é essa distração. Se você se distrair, alguma coisa pode dar muito errado. E aqui está bem claro do que é que Jesus está falando. Ele está falando da missão, a missão que nós temos. Ninguém que tendo posto a mão no arado, ninguém que assumiu um compromisso comigo, ninguém que se tornou meu discípulo, e o objetivo do discípulo é ser como o seu discipulador, ser como o seu mestre. O discípulo, ele é discípulo para se tornar como o mestre, para assumir a mesma postura do mestre, para assumir a mesma posição que o mestre. Jesus disse: ninguém que tendo posto mão no arado olha para trás é apto para o reino. Então, estar com a mão no arado é assumir a missão. Esse é o alvo do discípulo. E quem segue Jesus precisa dedicação total à missão. E é interessante porque é nesse ponto que muita gente que se torna membro de uma igreja não entende. E então não vive o que é ser igreja. Por quê? Porque a missão da igreja é clara. Mateus 28, a partir do verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o ponto que as pessoas não entendem. E aí, elas não se tornam discípulos, elas ficam sendo só multidão. Você lembra que tinha a multidão, grupos diferentes de pessoas que seguiam Jesus. Você tinha a multidão, e no meio da multidão você tinha os discípulos. A multidão quer as bênçãos,
A multidão gosta de Jesus, manda beijinhos para Jesus, é amigo, é a favor de Jesus, mas não assume um compromisso com Jesus. Porque quem assume um compromisso com Jesus, você não pode assumir com Jesus o compromisso que você quiser. Você tem que assumir com Ele o compromisso que Ele propõe. E Ele disse: se alguém quiser ser meu discípulo, deve fazer o que eu faço. Porque é isso que o discípulo faz. Procura fazer o que o mestre faz. E Ele disse: olha, eu estou enviando vocês para fazer discípulos de todas as nações. Esse ide aqui pode ser traduzido também como indo. Indo. E aí como é que é? É que enquanto você está lá trabalhando onde você está trabalhando, conversando com as pessoas com quem você conversa, na sua família, onde você estiver, lá você deve estar todo o tempo procurando fazer discípulos de Jesus, e que serão discípulos seus, porque é você que está ensinando, você é o Jesus na vida daquela pessoa ali. Jesus se apresenta àquela pessoa através da sua vida. E tem gente que acha que servir a Jesus, fazer parte da igreja, acabou, completou o ciclo. Não, a igreja, ela foi convocada para fazer a vontade de Deus. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão aguentar, não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja, ela está em movimento, a igreja está indo, a igreja está avançando, ela vai sobre o terreno do inimigo, lá onde você estiver. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, em todo lugar que você está, é campo missionário. E se você não está disposto a ser um discipulador, você não está disposto a ser igreja, você não está disposto a servir a Cristo como deve. A vida de quem não entende o propósito é a vida daquela pessoa que se distrai com qualquer coisa. Qualquer coisa chama atenção, distrai. Porque, por um momento, o Tiago e João eram chamados por Jesus para a obra. Não tinha dúvida nenhuma que eles eram chamados. Mas aquela situação com os samaritanos já distraiu eles, já tirou deles a visão que é de salvar as almas dos homens. E eles já estavam querendo destruir. Então você pode viver lá no seu trabalho distraído, achando que você está lá só para ganhar dinheiro, você está lá só para fazer suas obrigações, sendo que Jesus Cristo volta, isso aqui tudo não tem sentido. Então nós temos que ver além, porque olha, irmãos, vocês estão chegando aqui agora, e vocês até já têm uma experiência com Deus, tanto é que nenhum de vocês três vai ser batizado, vocês já foram batizados. A questão é que o Espírito Santo que está na vida de vocês, é o mesmo Espírito Santo em mim. Eu estou falando isso assim, só para ilustração, Porque eu sou pastor, e vocês estão entrando para a igreja agora, quer dizer que o Espírito Santo em vocês é menor? Quer dizer que o poder de Deus na vida de vocês é menor? De modo algum. De modo algum. Eu me lembro adolescente, sim, novinho mesmo, crendo na palavra de Deus. Um dia um sujeito endemoniado na minha frente, lá eu, adolescente, falei: sai dele em nome de Jesus. O demônio falou: eu não vou sair não. Eu falei: Senhor Jesus, o demônio aqui falou que não vai sair não. Falou: eu já estou saindo. Porque a questão não é o adolescente, a questão é o Senhor Jesus ali. Eu falei: Senhor Jesus, olha a disparate, olha o desplante desse capeta aqui. Falou que o Senhor não é nada não. Ele falou que não vai sair não, Jesus. Olha aqui, é o capeta aqui falando. Se você crê, irmão, que o Senhor Jesus está na sua vida, você vai ver a glória de Deus se manifestando. Nós precisamos crer na nossa missão. Nós precisamos crer que quando Jesus nos deu a missão, Ele falou assim: eu dou a vocês a missão, vão até os confins da terra, vão para o mundo afora, e eu vou com vocês também, porque Jesus não deixou a gente. Você vê como é que Jesus é? Olha, eu estou mandando vocês vão lá, eu também vou. E eis que estou convosco todos
todos os dias até a consumação do século. Não vai faltar um dia na sua vida sem que eu esteja lá para manifestar a minha graça, para manifestar o meu poder, para estar agindo através de você. Creia na minha palavra, é o que Jesus está dizendo. Então nós, irmãos, a gente se distrai. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, assim, bebês, e a gente tinha um mobile. Era uma diversão, gente. Eu deitava lá no mobile junto com elas, assim, montava assim no chão, parecia uma cabaninha, cheia de negócio balançando. Eu pegava assim, o bebê deitava lá embaixo, gente, colocava elas lá, elas ficavam assim, parava de chorar, parava tudo, olhando aquele negócio balançando. Irmãos, a gente continua os mesmos besta até hoje. Qualquer coisa distrai. Você já viu que você chega num lugar de espera, eles põem uma TV sem som, e você fica olhando para aquele negócio? Sem som, lá na recepção tá lá, você fica lá, igual criança olhando para o móvel. Gente, qualquer coisa distrai você. Se você não prestar atenção, você derruba esse arado. Você se perde. Você não faz o trabalho. Qualquer coisa nos distrai. Então, o mundo, ele está cheio de móveis, e a gente às vezes é como criança. A gente tem que deixar de ser criança e crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente não é só encher de conhecimento, não. Aqui, se você andar com a gente, se tem uma coisa, você vai aprender a Bíblia, porque a gente ensina a Bíblia, viu? Pregação é bíblica, o estudo, o encontro do pequeno grupo é Bíblia, tudo aqui é Bíblia, porque a gente quer saber, a gente sabe que a Bíblia é a vontade de Deus, eu quero saber só da vontade de Deus. Então, é Bíblia. Mas encher de conhecimento, a Bíblia diz até que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Está lá em 1 Coríntios 8. E amor é a sua atitude. Deus quer usar a sua atitude, Deus quer o seu braço, quer a sua perna, quer a sua boca, quer a sua vida. O saber ensoberbece, para falar, virei doutor, sou doutor em Bíblia. E daí? Se isso não se transforma em atitude para com seu semelhante, se esse amor não extravasa, se você sabe tudo sobre amor, mas não tem prática. Eu lembro que eu era adolescente, eu nunca tinha namorado, mas eu lia muitos livros evangélicos sobre namoro, casamento, essas coisas, eu lia, né? Aí um dia o professor falou assim, redação, vocês vão falar sobre namoro, quero uma redação sobre namoro. Eu falei, essa aí eu estou na vantagem, porque eu já li muito e tal. A hora que eu pus a caneta no papel assim, eu vi que eu não sabia nada, não tinha nenhuma experiência, eu não sabia o que era isso. Você saber tudo de Deus, tudo do amor de Deus, tudo do amor de Jesus, tudo do poder de Deus, do dom de Deus, do poder da oração, do tudo quanto há, e você não viver esse negócio, você vai ver que a hora que você botar a caneta no papel, não tem nada para escrever. Deus quer a sua atitude. Como é que você vai enfrentar a missão? Com amor e dedicação. Alguém amou você através de Jesus. Alguém amou você através de Jesus. Se você está aqui hoje, é por causa do amor prático de alguém que mostrou para você, não a si mesmo, mas mostrou a você Jesus, o amor de Jesus, e você viu vida ali. Então, para concluir aqui, ao contrário dos 3 indivíduos, né, que foram alertados por Jesus, Jesus nunca retrocedeu. Jesus preferiu ser rejeitado pela maioria do que aceitar o confortinho das raposas. Ele não preferiu as proteções que esse mundo oferece, não, tudo mentira, viu? Aceitação dos homens, dinheiro, prazer, sucesso, tudo ilusório, tudo passa. Jesus preferiu morrer literalmente para esse mundo, para dar a vida pelos seus seguidores, do que viver em busca de prazeres. Por quê, né? Ele faria isso. E nem mesmo o túmulo pode deter Jesus. E os que perdem a vida passageira aqui, por causa de Cristo, ganham a vida eterna. Jesus abraçou o arado, irmão, a semeadura, a plantação, a colheita, e ele realmente às vezes até esquecia de comer, mas ele viu o fruto do seu penoso trabalho, que é o que Isaías
diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E esse fruto, sabe o que é? É você. Jesus trabalhou por você, para que você fosse hoje um fruto colhido. E os que seguem a Cristo também vão ver a colheita. Você está disposto? Você está disposta? Todos que estão aqui, e especialmente vocês, estão dispostos a seguir a Cristo? Porque gostar de Jesus é fácil, mas seguir é difícil. Porém, é possível. É possível. E se vocês estão dispostos a isso, chegou a hora das alianças, entre aspas, porque o que nós vamos viver aqui agora é um compromisso, que é como um compromisso do casamento. Nós nos comprometemos. Então, o que vai acontecer aqui agora, que eu vou chamar esses irmãos, e eu até peço aos presbíteros, por favor, que estão presentes, a ficar aqui comigo, e a se postar aqui atrás de mim. Esse compromisso, ele é um compromisso sério. Eu quero convidar vocês três, por favor, a virem aqui pertinho de mim, ficarem aqui de pé, de frente para mim. E eu quero pedir à igreja que esteja atenta ao que está acontecendo aqui, porque eu vou pedir a participação de vocês daqui a pouco. Vocês já estão participando ao olharem aqui para os irmãos e já estamos vivendo esse momento aqui juntos. Mas daqui a pouco eu vou fazer perguntas para eles aqui, mas eu quero perguntar para vocês também. Vocês sabem que o Senhor Jesus, Ele fez de nós um só corpo. Ele ordenou que nós andássemos, nós vivêssemos como um só corpo. E que nós andássemos unidos na fé do Evangelho. E é por isso que vocês estão aqui. Jesus disse que todo aquele que confessar a Ele diante dos homens, Ele o confessará diante do Pai Celeste. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É o que diz Romanos 10, 10. Agora eu quero fazer a vocês algumas perguntas que vocês podem responder com sim e aquelas perguntas que eu sei que vocês já responderam antes. Mas nesse momento, diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo espiritual, vocês têm a oportunidade de fazer esse compromisso e dizer sim. A pergunta que eu faço, as perguntas que eu quero fazer a você começam com o seguinte: vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? Sim? Vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamentos são a Palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas, cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e a fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Sim? E vocês confessam firmemente que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Sim? E vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que vocês têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo?
a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados pela sua graça? Sim. E vocês prometem mais, que como membros dessa igreja, se sujeitarão sempre à sua disciplina, às suas autoridades nela constituídas, para o ensino e o governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim. O que vocês fizeram agora foi proferir a sua fé. Vocês disseram, eu creio assim. Isso que a gente chama de profissão de fé. Vocês professaram a fé que vocês têm. E como vocês já receberam antes o batismo em outra ocasião, por isso vocês não vão ser batizados agora. Mas agora eu quero pedir à igreja, por favor, que fique de pé. E eu quero fazer aqui uma pergunta. Vocês, irmãos, recebem estes irmãos aqui como seus irmãos em Cristo, membros dessa igreja, e também se comprometem a orar por eles, ajudá-los na sua caminhada cristã, e no que depender de vocês, dar a eles toda a força para que eles sigam no caminho de Deus e andem conforme a palavra do Senhor? Sim? Sim. Então, irmãos, é um compromisso de todos nós. Agora nós queremos orar por vocês, e eu quero então pedir ao presbítero Levindo que faça essa oração. Eu gostaria que toda a igreja pudesse então, assim, num gesto, num símbolo, não é, irmãos? Estender sua mão agora, e você também vai acompanhar essa oração e orar, abençoando a vida desses queridos aqui e recebendo eles como nossos irmãos. E você também vai pedir ao Senhor que dê a você força para cumprir aquilo que você acabou de se compromissar, não é? Enquanto vocês também poderão fazer essa mesma oração pela vida de vocês. Por favor, presbítero. E rendemos graça, Pai, pela vida desses irmãos que aqui estão, para poder demonstrar diante do Teu povo a fé que eles têm no Senhor Jesus. Nós recebemos em Teu nome e pedimos que o Senhor nos dê graça para a comunhão, para a unidade, porque seremos conhecidos se tivermos a unidade, o amor entre nós. Que o Senhor possa, Senhor, sustentá-los nessa nova empreitada, fortalecê-los de maneira, Senhor, que eles não se desviem. Que na Tua graça, Senhor, o Senhor possa fazer com que também sejam úteis, ó Deus, sejam servos do Senhor, porque não existe inútil na Tua obra, que eles possam ser usados para a honra e glória do Teu santo nome. Nós o recebemos em Teu nome e glorificamos por isso. Amém. Vou pedir então que vocês se assentem nos seus lugares novamente. Vou pedir à igreja que, na verdade, nós vamos ficar de pé, porque nós vamos passar agora a ceia do Senhor. Peço que os presbíteros permaneçam aqui. E a palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, agora nós vamos passar a ceia do Senhor. Eu vou pedir que o presbítero Afonso, enquanto nós estivermos cantando, né? E o diácono José aqui vai orientar a vinda de vocês, vindo pelo meio, irmãos, voltando pela lateral, tá bom? O presbítero Afonso vai servir vocês aí primeiro, tá bom? Então vamos orar e vamos cantar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra,
E te agradecemos porque aqui o Senhor nos chamou a examinar nós mesmos, e nós olhamos para nós, ó Deus, e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós pedimos, Senhor Deus, que na Tua graça o Senhor nos permita participar do corpo e do sangue do Senhor e assim glorificar o Teu nome. Nós te suplicamos, Deus, essa graça, essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Foi vitória. A morte de Cristo é ali que está a nossa vitória. A vitória, ela não está na ressurreição de Cristo. Jesus Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos certeza, esperança de que nós também seremos ressuscitados, de que nós também teremos novos corpos. Mas a vitória foi a sua morte, porque na sua morte é que está o pagamento pelo meu pecado e o seu pecado. Então Jesus Cristo venceu quando Ele morreu. Ele não foi derrotado na cruz, Ele venceu. E nós então não ficamos aqui tristes. Não é a ceia do Senhor não é um momento para a gente ficar com pena de Jesus. Ai, coitado de Jesus. Jesus nunca foi coitado, irmão. Jesus foi decididamente para a cruz. Ele venceu a cruz por nós. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor e anunciamos que Ele está vivo e que o sacrifício dele, melhor dizendo, nós anunciamos a sua morte
e anunciamos que por meio do sacrifício dele, nós temos vida. Por isso, Jesus disse, o meu corpo é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, porque na vitória dele que está simbolizada aqui, nós temos vida verdadeira, somos espiritualmente alimentados. Por isso, vamos comer e beber para a glória de Deus. Senhor, toda glória e honra sejam ao Teu santo nome. Obrigado, Deus, porque para nós participarmos desse momento tão especial, foi preciso a Tua entrega. Também nós, ó Deus, nesse gesto, dizemos, nós somos Teus, estamos nos entregando a Ti, simbolicamente mais uma vez. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção sobre todos nós, que nós possamos sair daqui para uma vida mais digna da vocação com a qual o Senhor nos chamou. E abençoa então a todos nós, ó Deus, que somos Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor, seja com todo aquele que ama e aguarda a vinda do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Olha, vai faltar hoje, né? Aquele abraço, gente, que vocês se sintam muito abraçados agora, porque nessa hora assim, a gente geralmente, sabe, costuma dar um abraço muito bom, né? Mas vai ficar devendo, a gente vai ficar devendo esse abraço para vocês, tá bom? Mas no coração vocês se sintam muito abraçados e queridos e recebidos como membros dessa igreja aqui, para a glória do Senhor Jesus, ok? Então, irmãos, Deus abençoe vocês. E à noite aí, 17 horas e também às 18h30, a gente vai receber mais irmãos nessa festa espiritual. Deus abençoe seu dia, seja abençoado em nome de Jesus.